Saul era da tribo de Benjamim e parece ter sido escolhido pelo povo devido à sua atuação militar e sua vitória sobre os amonitas e contra Jabes de Galade. Sua unção como rei, feita pelo profeta Samuel, teve lugar em Gilgal, santuário local da tribo de Benjamim. Apesar dos seus êxitos iniciais e das numerosas campanhas que realizou, Saul não teve sucesso em libertar Israel do jugo filisteu. Pelo contrário, Saul acabou sendo derrotado e morto em uma batalha contra esses mesmos filisteus. Com o rei Saul, a pretendida unidade dos israelitas não se concretizou. As tribos do sul, em conflitos com as tribos do norte, elegeram Davi como rei no santuário de Hebrom. Os relatos bíblicos falam muito de Saul, mas sempre em relação a Davi, seu sucessor. A tradição israelita tem Davi como o maior rei da história de Israel. Pertencente à tribo de Judá, faz com que a liderança política passe de uma vez por todas das tribos setentrionais para as meridionais. Isso significou que o centro nacional passou do norte para o sul, o que fez com que Judá fosse ganhando sua importância histórica posterior. Até a ascensão de Davi, Judá tinha uma importância relativa na confederação tribal. Mas devido à atuação de Davi, Judá alcançou uma posição muito, mas muito elevada mesmo. Como apenas a tribo de Judá havia proclamado o rei Davi, este se encarregou de conquistar a simpatia das outras tribos. Porém, elas optaram por eleger a Isbaal, filho de Saul, como rei sobre todo Israel. Como resultado, aconteceram em uma série de conflitos que só terminaram com a morte de Abner, o general de Saul, e Isbaal, o rei eleito. Assim, os anciãos da tribo do norte foram a Hebrom para reconhecer Davi como o rei de Israel, as tribos do norte. As narrativas bíblicas sobre o reinado de Davi dão ênfase à conquista de Jerusalém e à sucessão ao trono. Há também muitas informações das duras e sucessivas batalhas contra os filisteus. No final, Davi acaba vencendo e sujeitando as cidades dos filisteus. Além dos filisteus, Davi fez guerra com seus vizinhos e suas vitórias fizeram com que Moabe pagasse tributo a Israel e Edom se tornasse uma província e ainda Amon fosse anexada ao território do reino. Além disso, os arameus compraram sua liberdade pagando pesado tributo a Davi. Desta forma, a unidade do reino vai sendo construída passo a passo. As cidades-estados cananeia foram sendo incorporadas ao reino davídico. Os gibeonitas foram entregues aos descendentes de Saul. Jerusalém foi tomada dos jebuseus. Aliás, a conquista de Jerusalém foi o ponto crucial do reinado de Davi, pois era uma fortaleza bem protegida por muralhas e tinha uma excelente localização estratégica. Ao se tornar a capital do reino, Jerusalém assumiu um papel de suma importância para a unidade do reino e com o alvo da pregação de muitos profetas. Além de Davi utilizar todo o sistema administrativo da cidade em seu governo, que passou a ser o sistema administrativo modelo para toda a monarquia, Davi manda trazer a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém e inicia um plano para a construção de um santuário central para o reino, conhecido depois, você sabe, como o Templo de Jerusalém, construído pelo Salomão. Mas o rei Davi foi impedido por Deus de edificar o templo por causa de ter suas mãos manchadas de sangue. Uma dessas manchas é, com certeza, a morte de Urias, marido de Betseba, que Davi possuiu. É neste lamentável episódio que vemos surgir com vigor o profeta Natã.
Sua palavra ao rei Davi é um exemplo marcante da função profética de reprovar aquilo que foi resumido na expressão fez o que era mal perante o Senhor. A vigorosa condenação de Davi marca de forma definitiva a atuação dos demais profetas junto aos monarcas israelitas. Davi ainda tomou outras medidas para solidificar a unidade do reino. Por exemplo, ele fez o levantamento do censo do povo, atitude que custou a ele uma exortação profética também e um castigo. Ele organizou o pessoal administrativo e estabeleceu um exército profissional, como havia sido o desejo dos anciãos em 1 Samuel 8:20. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Davi preparou ainda o reino para seu filho Salomão, que enfrentou uma sucessão bastante tumultuada e sangrenta, pois terminou com a morte do grupo opositor que apoiava Adonias. Assim começou a dinastia Davídica, que permaneceu no poder em Judá por mais de 4 séculos. Davi se tornou o modelo de pessoas segundo o coração de Deus, a quem os profetas e escritores bíblicos vão usar como critério de julgamento dos reis. Por exemplo, do seu próprio filho Salomão se diz: assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. 1 Reis 11:6. Só para você saber, além de Natã, o reino de Davi teve Gade como outro profeta do período.